Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é um vídeo de 2012 que fala do islamismo. Nada demais para que o YouTube o censurasse, mas o YouTube o censurou. Ou seja, não é aquela censura de proibir de veicular o vídeo, mas aquela censura de dizer que o vídeo é impróprio para anunciantes. É um vídeo bastante interessante, com uma pesquisa bem legal que eu fiz. Vejam o vídeo e divirtam-se. Vamos falar então do islamismo e vamos já começar a tirar alguns enganos. Muitas pessoas falam assim: a mulher islâmica, ela usa a burca. Gente, a burca, ela não é utilizada pela mulher islâmica. A burca é utilizada pela mulher que vive sob jugo do Talibã. Que para mim o Talibã não é uma religião, ele é uma aberração do islamismo. Tanto é que todos os membros do Talibã que não estão por cima da carne seca, os que estão por baixo, eles são colocados à força dentro desse regime. E esse regime talibã é um regime bastante complicado, que força a mulher a usar a burca, que é o que vocês estão vendo aqui no meu vídeo. Ele é um pano que cobre a mulher inteira, de cima a baixo. Quer dizer, uma coisa extremamente radical, né? Então, gente, se vocês forem na Arábia Saudita, forem no Oriente Médio, um lugar que eu vivi 3 anos lá, eu posso dizer isso, vocês não vão ver burca. Eu não vi burca. Eu vi burca, sabe aonde que eu vi burca? Na Arábia Saudita, em alguns pontos onde existe o Talibã. Aí que eu vi burca. O resto dos panos que eu vi envolvendo as mulheres islamitas era o hijab, o niqab, a shaila e o chador. O chador foi o pano que eu vi muito mais. Vocês podem ver aí que existem 4 tipos de lenços diferentes. O hijab é um lenço que é usado para aquela mulher mais jovem, mais dinâmica, que segue a moda, que é vaidosa, que usa perfume, usa maquiagem. Você tem o niqab, que é aquela mulher mais religiosa, mais ortodoxa, ela cobre o rosto com um pano. Você tem a shaila também, que é muito utilizado pelas mulheres jovens. E tem o chador. Ele é mais utilizado entre mulheres casadas. Porque tanto no judaísmo quanto no islamismo, a mulher casada não pode mostrar o cabelo. E nem pode mostrar o cotovelo. No judaísmo existem algumas mulheres que, para não mostrar o cabelo, o que elas fazem? Para não influir na vaidade. Elas raspam a cabeça todinha e usam peruca. Então, teoricamente, elas não estão mostrando o próprio cabelo. São coisas que a gente não pode criticar, gente. A gente tem só que analisar como cultura de outras pessoas. A gente conhece a nossa cultura e tem a tendência de achar que a nossa cultura ela é melhor do que a outra cultura. Não é. Não é. Culturas são coisas para serem analisadas de forma bastante isenta. Então, tá aí. Está aí essa parte aí dos lenços, que eu estou dando uma pequena pincelada. Então, o islamismo. Onde é que surgiu o islamismo? Surgiu em 570 d.C., que eles consideram a data do início do islamismo, que foi o nascimento de Mohammed, ou Maomé. Ele nasceu em Meca. Então, Maomé e Mohammed, ele é considerado um grande profeta. Ele não é considerado Deus. Deus é Deus. É uma religião monoteísta. Deus é Deus. Maomé é um ser humano, é um profeta. Então não tem essa coisa que o cristianismo tem, Santíssima Trindade. Não. Ele é monoteísta mesmo. E todos os outros são profetas. Então, o Maomé, ele era filho de comerciantes que vivia viajando, vivia fazendo comércio com toda aquela região ali do Oriente Médio. E teve convívio com as outras religiões, principalmente com o cristianismo e o
judaísmo, né? O islamismo é a religião mais jovem das 3 religiões. Então vocês vão ver que dentro do islamismo tem muita influência do judaísmo, muita influência do cristianismo. Em 610 depois de Cristo, conta-se que ele recebeu uma visita do arcanjo Gabriel, que deu para ele uma missão. Olha, você vai ter que fundar uma religião, transmitir essa palavra que eu estou transmitindo para você. Tá? E em 610 também ele casa-se com uma comerciante muito rica, chamada Khadija. E essa Khadija ajuda muito ele, principalmente do ponto de vista financeiro. Como ela era muito rica, ela chegou quase que a financiar todo esse trabalho do Mohammed, do Maomé. Né? E ele sai então pregando pelo mundo. E como ele sai pregando, ele sofre uma grande oposição. Né? Qualquer um que sai hoje pregando qualquer tipo de pensamento novo, ele sofre oposição dos medíocres. Sofre. Qualquer um. Ninguém se dispõe a abrir a cabeça e a entender a ideia da pessoa que está passando essa ideia. Então ele começa a migração para Medina, uma das cidades do Oriente Médio, que é chamado de Égira. E em 622, o calendário islâmico, ele também não segue o nosso sistema, né? Ele começa, então, a partir do ano 1, que é o início dessa migração de Mohammed para Medina, que é a famosa Égira. E em 627, ele torna-se, então, um líder guerreiro. Note-se que o islamismo ele teve uma difusão por guerras. Né? O Estado e o clero, eles eram praticamente uma coisa só. Então, em 627, depois de Cristo, ele vence a Batalha do Fosso de Medina. Por que chama Batalha do Fosso? Porque os islâmicos cavaram um fosso para se defender de Meca. Meca, então, perde a guerra, capitula, e assina o Tratado de Rodaibia. O que acontece? Por que Meca vira a cidade mais importante do islamismo? A Caaba já existia em Meca antes. Ela era uma pedra ali, era um meteorito que era já cultuada. O que Mohammed fez? Ele pegou esse culto à Caaba e trouxe para dentro do islamismo. Okay? Ele unificou toda a Arábia num Estado Islâmico e tendo Maomé como líder e ele, claro, como mensageiro. Bom, Maomé, claro, morre, né, cometido do que eles chamam de um mal súbito, e diz então as escrituras islâmicas, né, que o profeta então subiu aos céus em uma nuvem. Com a morte então de Mohammed, surgiu uma divisão que é falada até hoje e é mal interpretada também. Essa divisão é a divisão dos sunitas e a divisão dos xiitas. Então as pessoas falam assim, xiita é aquele cara cabeça fechada, é aquele cara que não aceita nenhuma opinião contrária. Não é isso. Tá? Vocês vão ver que o xiita é simplesmente uma divisão da religião muçulmana que teve origem com a morte de Mohammed, a morte de Maomé. Os sunitas, quem são os sunitas? São os seguidores daquela tradição do profeta Mohammed, né? Que é continuada então por Al-Abbas, o seu tio. Então os sunitas dividem-se em anafitas, malequitas, xafeitas e rambanitas. Você vê que existem subdivisões aí, muitas subdivisões. E os xiitas, então, são os partidários de Ali, que é o genro de Maomé, que tem também uma forma de ver a religião islâmica de forma bem diferente do que os sunitas. Então, gente, xiita e sunita, duas divisões, dois pensamentos diferenciados da religião islâmica que também geraram subdivisões. O islamismo hoje ele é muito desunido, ele é muito subdividido, infelizmente. Quais são as características do islamismo? O islamismo é uma religião verdadeiramente monoteísta. Alá é meu único Deus e Maomé é o meu profeta. Então, ele não tem clero. O que eu digo como clero? Clero é
aquela pessoa que intermedia o teu papo com Deus. Eu estava conversando uma vez em Jerusalém com um muçulmano e ele falou para mim o seguinte: eu não tenho nenhuma pessoa para mandar recado para Deus. O meu papo com Deus é direto ali, ó, tete a tete. Eu não tenho clero para ser o intermediário entre mim e Deus. Okay? Então esse é o pensamento deles. Eles não têm um clero. É claro que eles têm lá os imãs que cuidam das mesquitas, né? Aquelas pessoas que cuidam da religião, mas eles não têm a função de intermediário entre o crente e Alá. Cuidado então, gente, com mitos e distorções. Eles têm o Alcorão como um único livro, né? E a palavra jihad quer dizer guerra santa. Então cuidado com tudo isso que aparece na imprensa, está dizendo coisas que faz com que vocês demonizem, né? Todos os filmes de Hollywood agora, o bandido ele é árabe, ele é muçulmano, tá? É o bandido da vez. Quais são as cidades consideradas sagradas do islamismo? A primeira cidade mais sagrada do islamismo é Meca, onde lá tem a Kaaba, onde o adepto da religião ele tem que ir nessa cidade prestar seus respeitos à Kaaba pelo menos uma vez na vida. Que ele tem que fazer essa peregrinação a Meca. Eu, infelizmente, estive lá, mas como não sou muçulmano, eles não deixaram entrar. Mas tem toda a razão, tá, gente? Porque é tudo muito ritualizado, é uma coisa feita de... Pesquisem isso na internet. Pesquisem isso na internet, como é que é feito o detalhe da peregrinação a Meca. Vocês vão ver que é muito legal. E a segunda maior cidade é a cidade de Medina. E a terceira maior cidade, considerada também sagrada pelos muçulmanos, é Jerusalém. Jerusalém é interessante, né? Uma cidade considerada sagrada pelos cristãos, pelos muçulmanos e pelos judeus. Por isso que tem, né, conflitos e mais conflitos. Quais são os 5 pilares? Isso é muito importante, gente. Os 5 pilares do islamismo. O primeiro pilar é a fé. O segundo pilar é a oração. O terceiro pilar é o zakat. O que é o zakat? É uma esmola que você tem que dar para os necessitados. Tem o jejum e o hajj, que é essa peregrinação que você tem que fazer para Meca pelo menos uma vez na vida. Vamos falar agora do Alcorão. O Alcorão, gente, ele é um livro sagrado. Ele é considerado sagrado mesmo. Por que ele é sagrado? Ele é um livro extremo, é a única coisa material que o islâmico considera sagrado. Porque o islâmico não pode reproduzir em pinturas, em desenhos e estátuas seres viventes. Tanto é que por que surgiram os arabescos, né? Que é uma arte árabe que não envolve seres viventes. Os próprios tapetes árabes, com exceção do gabé, o próprio tapete árabe ele tem todo um desenho que não envolve seres viventes. Okay? Então, o Alcorão ele é o principal livro do islamismo. Ele, para ser lido, ele tem que ser lido de uma forma ritualística. Você não pode ler o Alcorão. Não. Você tem que ler o Alcorão entoando cânticos, cantando. Não, um bom muçulmano ele tem um Alcorão todo na cabeça. Okay? O que significa Alcorão? Vem da palavra árabe Al-Quran, que significa o que é lido ou lido por excelência. Ele contém a mensagem, toda aquela mensagem que o arcanjo Gabriel passou para ele, todas as visões que ele teve, o Maomé escreveu então nesse livro chamado Alcorão. Okay? Os ensinamentos do Alcorão são considerados infalíveis, ou seja, o que está escrito no Alcorão está escrito e acabou. Para um ocidental como eu, como você, a gente lê o Alcorão, como lê a Bíblia, como lê o Torá, a gente dá uma interpretação. E essas interpretações, como o Alcorão é um livro infalível, essas interpretações elas começaram a ser as famosas divisões dentro do islamismo, né? O sunita, o xiita, né? Foram essas divisões da interpretação do Alcorão é que surgiram essas divisões, né? Mas o Alcorão é considerado infalível. Por isso que a religião é tão fragmentada. Porque se ele é infalível, eu não posso aceitar a sua
interpretação. Então tá bom, se vocês não aceitam a minha interpretação, eu vou fazer uma outra religião, uma outra vertente. Então, esse é o problema, né, de alguma coisa ser considerado infalível. O Alcorão é dividido em 114 suras ou suratas, né, ordenadas por tamanho. E a maior tem 286 versículos. Nota o seguinte, a Bíblia é dividida por versículo X, né, capítulo tal, versículo tal, linha tal. A divisão do Alcorão é por suras ou suratas. Existe também uma outra fonte da doutrina do Islã, que são os livros chamados Ahadith, que são ditos e feitos do profeta. O que o profeta fez foi escrito em um outro livro, mas são livros auxiliares, não são considerados livros como o Alcorão é. São livros que complementam um pouco o Alcorão. Jesus Cristo, gente, ele é mencionado no Alcorão 23 vezes. E Maria é talvez o nome de mulher mais mencionado dentro do Alcorão. Para vocês terem uma ideia que o islâmico ele aceita Jesus como um profeta. Ele respeita Jesus. Ele não vê Jesus como um Deus, como os cristãos veem. Mas eles têm um profundo respeito por Isa, que é o nome que os muçulmanos chamam Jesus. Isa. Olha só a interpretação que os muçulmanos têm de Deus e de Jesus Cristo. Na surata 5 do Alcorão, gente, eu estou utilizando o Alcorão, olha aqui, ó. Esse Alcorão que eu estou utilizando aqui, ele é uma tradução para o português de Mansur Shalita. Como é uma tradução sempre ela é passível de alguma interpretação, até por questão de linguística, do tradutor. Tá? Mas eu estou usando esse Alcorão, que é uma tradução bastante boa do Mansur Shalita. Foi um livro que eu achei num sebo, muito legal, gostei muito dele. Inclusive eu utilizo esse livro como fonte para minha tese. Então o que diz aqui na surata 5 do Alcorão? Diz assim: incorrem em blasfêmia aqueles que disseram que Deus é o Messias, filho de Maria. Isso é uma cutucadinha nos católicos, né? Diz, ó Muhammad, quem poderia fazer algo se Deus quisesse aniquilar o Messias, filho de Maria, e a mãe dele, inclusive, e todos os seres da terra? Unicamente a Deus pertence o reino dos céus e da terra, e tudo quanto há entre ambos, Deus cria o que lhe apraz, e é todo-poderoso. Está escrito no Alcorão. Vocês querem ver uma passagem interessante? O Messias, Jesus, filho de Maria, para os islâmicos, foi apenas um mensageiro de Alá, e a sua palavra que ele insuflou em Maria é um espírito vindo dele. Está lá na surata 4 do Alcorão. Tem uma passagem do Alcorão aqui, que eu vou até dar uma olhada, não sei se está aqui na transparência, deixa eu ver. Ah, tá. Como o Alcorão fala da morte de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. E por dizerem, nós matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Mas eles não o mataram. Ele está falando isso para os judeus. Nem o crucificaram. Apenas isso lhe foi simulado. Olha, gente. Olha o entendimento deles. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, pois não possuem conhecimento algum e apenas fazem conjecturas. E o fato é que eles não o mataram. Ele está dizendo aqui, gente, que Jesus não foi morto, que a crucificação de Jesus Cristo foi simulada. Olha que coisa interessante. Olha que ponto de vista interessante. Eu não estou dizendo que é verdade, gente. Eu não estou dizendo isso, hein? Pelo amor de Deus. Estou dizendo que isso é um ponto de vista deles e é um ponto de vista interessante. É uma forma de ver muito diferente da que o cristão está acostumado a ver. Não é isso? E o fato é que eles não o mataram. Outro sim, Alá levou-o até ele. Quer dizer, ele fala também de uma ressurreição, de uma ida até Deus, mas em carne também, mas não como uma ressurreição. Porque para o cristão, Jesus morreu, ressurgiu e foi para Deus. Aqui não. Aqui está dizendo que ele não morreu, mas foi para Deus assim mesmo. E, na verdade, Alá é poderoso e sábio. Está na sura número 4. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui no Alcorão, ver se tem mais alguma coisa interessante para ler para vocês. Olha uma outra interpretação interessante.
O que revelamos a ti, revelamos a Noé e aos profetas que o seguiram, e a Abraão e a Ismael e a Isaque, Jacó e as tribos de Jesus, e a Jó e a Jonas, a Arão e Salomão. Eles reconhecem os profetas judaicos. Por que o islamismo é tão diferente? Não é tão diferente, não. Tem uma coisa interessante aqui na Surata 5, que fala assim, a mesa servida, não é que sempre, toda a Surata sempre começa assim, em nome de Deus o clemente, o misericordioso. Então ele está dizendo aqui como o muçulmano deve se alimentar. E se você olhar aqui, é tudo assim o princípio de alimentação kasher. É o mesmo tipo de alimentação que eu falei no meu vídeo anterior, que os judeus praticam. Olha que interessante, aqui ó. São-vos vedados o animal morto, o sangue e a carne de porco, e os animais imolados sob a invocação de outro nome que não de Deus. Os animais estrangulados, os animais mortos por espancamento ou de queda, ou por chifradas, ou os devorados de feras, exceto que imolares quando ainda com vida. Existe toda uma prática de você matar um animal. Algumas indústrias brasileiras que começaram a exportar frangos para o Oriente Médio, eles tiveram que trazer para o Brasil pessoas especializadas em matar ritualisticamente os animais para que tanto os judeus quanto os muçulmanos consigam consumir esse animal. Então existe uma forma, tanto no judaísmo, quanto no islamismo, de matar animais para que eles não sejam impuros. Isso, se vocês olharem, é um preceito de higiene. Não é? Porque você não vai comer um animal que já está morto, um animal que foi mordido por outro animal, sei lá que bactéria que ele vai ter. Quer dizer, são preceitos de higiene, gente. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem-se, vídeo todas as sextas-feiras, 18, 17, dependendo aí da situação. Todas as sextas-feiras tem vídeo. Ok, gente? Obrigado. Vida longa e próspera. Ailton Alt.